Olá para você que chegou nesse vídeo secreto aqui, então quero agradecer a sua presença. Poucos virão até aqui, né? O vídeo principal que eu falo passo a passo da Caixa Econômica certamente terá mais visualizações do que esse, né? Que eu deixei para divulgar no final para quem realmente está interessado em se aprofundar, até porque senão o outro vídeo ficaria muito grande. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos que eu quero mostrar todos os detalhes de tudo que a gente já falou, né? Do vídeo anterior sobre o passo a passo para você estudar para a Caixa Econômica, desde você olhar o edital, olhar o conteúdo programático, montar o seu planejamento, o seu ciclo de estudos, como você vai buscar materiais. Então, tudo isso se complementa e a gente vai aprofundar ainda mais agora. Bem, pessoal, trouxe algumas perguntas, né, importantes aqui pra gente responder, né? Primeiro é o que estudar cada dia exatamente, né? Porque a gente voltar aqui o nosso cronograma, né? A gente tem, não, Hugo, beleza, vou estudar segunda-feira português e matemática financeira, terça-feira conhecimentos bancários e informática, assim por diante. Mas o que eu estudo de português na segunda-feira? Esse é o ponto, né? O que eu estudo de matemática financeira na segunda-feira? Então, pessoal, qual que é o segredo aqui, né? Vou voltar pro edital e aqui nós temos o edital, ó. O edital de concurso, pessoal, geralmente ele já vem numa ordem lógica. Portanto, se você pegar qualquer curso preparatório, por exemplo, e o nosso cronograma de estudos da 1, 2, 3 Passei, que eu vou mostrar para vocês, que é o resultado de toda a metodologia que eu estou ensinando para vocês aqui, há uma lógica racional. Então você começa sempre por compreensão e interpretação de texto, tipologia, ortografia, acentuação. Depois você vai para o emprego das classes de palavras, crase, ou seja, há uma sequência. Por quê? Porque não tem como você, vamos dizer assim, saber pontuação se você ainda não entende o que é uma estrutura oracional, né? De sujeito, verbo e complemento, por exemplo. Então, matemática financeira, perceba que o começo é conceitos gerais, não no final. Conhecimentos bancários, você sempre começa assim também, né? Então, todas as matérias do edital, pessoal, ela sempre começa do mais simples, geralmente, né? E vai avançando. Então, há uma ordem lógica. O que eu quero dizer? Que você sempre tem que estudar nessa ordem. Não é necessário sempre você se apegar a isso. Não quer dizer que você tenha que estudar, por exemplo, colocação do pronome átono por último. Você pode estudar antes de regência, por exemplo, antes de significação. Só que se você seguir o que o edital já vem sistematizado, você facilita a sua vida, porque você só segue a própria ordem do edital. Então, na segunda-feira, português, o que você vai estudar de português na primeira semana de estudo? O tópico 1 de português. Compreensão e interpretação de texto. É a primeira coisa. Continuando em português, na quarta-feira, o que você vai estudar? Você vai estudar o tópico 2, tipologia textual. Aí na sexta, você estuda português mais uma vez. Você vai para o tópico 3 e assim por diante. Então, matemática financeira, o que você vai estudar no primeiro dia? O tópico 1, conceitos gerais, fluxos de caixa, equivalência financeira. Na outra semana, o tópico 2. Na terceira semana, o tópico 3. E assim por diante. Então, galera, o próprio edital já vem sistematizado para você. O que nós fazemos na 1, 2, 3 Passei é que eu quero mostrar para vocês, que é o nosso cronograma de estudos para técnico bancário, que é a síntese do que eu tô falando. Claro, você pode fazer o seu próprio, né? Mas para você entender a lógica. Então, por exemplo, o nosso cronograma tá aqui dividido por semanas, ó, semana 1, 2. Então, aqui a gente já tem, olha, língua portuguesa. Aqui a gente tem alguns campos, ó, o dia, a disciplina, o assunto do edital e o comentário, e também a gente indica vídeos gratuitos daquele modo que eu falei na última aula para vocês, né? A gente faz uma curadoria aqui dos vídeos gratuitos, os melhores que servem para o seu concurso, para esse tópico que a gente seleciona para você. Então, se você der um clique aqui, você vai abrir, ó, um vídeo aqui no YouTube sobre interpretação de textos, justamente do tópico que você está estudando, a um clique de você, beleza? Então, ó, o dia 1 de português, a mesma estrutura, perceba, eu vou estudar duas matérias, tá? Compreensão de texto em português e eu vou estudar, nesse caso aqui, né, probabilidade e estatística, representação tabular e gráfica. O que você vai estudar? Então, ó, português 1 é estatística 1. Se a gente voltar aqui no edital, ó, português 1, compreensão, interpretação de texto. E se eu for aqui em probabilidade estatística, qual que é o tópico 1? Representação tabular. Então, a gente faz essa mesma coisa que eu tô falando para vocês. Siga a ordem do edital. Dia 2, ó, veja, no dia 2 eu vou estudar o quê? Informática e conhecimentos bancários. Uma matéria de cada. Aí eu tenho aqui, qual é o tópico? O tópico 1, que é edição. Então, se eu vier aqui também no edital, ó, edição de textos, planilhas e apresentações. Aí, voltando aqui, ó, conhecimentos bancários.
Aí tem Sistema Financeiro Nacional, tópico 1 também. Se eu vier no edital aqui, né, da parte aqui de conhecimentos bancários, ó, Sistema Financeiro Nacional, tópico 1. Então, qual que é a lógica aqui, pessoal? Você sempre siga a ordem do edital. E aí você vai fazendo. Dia 1, eu vou estudar o tópico 1 do edital. Dia 2, o tópico 2. Dia 3 e assim por diante, né? Cada dia que você estudar, você vai avançando aqui, riscando, digamos assim, o seu edital para você ver que você já estudou. 1, 2, 3, nós já fazemos isso para os alunos para não perder tempo. Então, o aluno já sabe exatamente. Ele senta na cadeira, ele tem um cronograma, ele já sabe. Se eu descer aqui, ó, aleatoriamente, no dia 15, ele já tem um controle completo até o dia que ele vai fechar o edital. Então, dia 15, ele já sabe que vai estudar conhecimento bancário e português. O que de conhecimentos bancários? Tópico 10, que é dinheiro na era digital, e em português o tópico 5 é emprego das classes de palavras. Especificamente, ele vai estudar aqui o adjetivo, né? Além disso, aí tem os comentários que a gente faz do que mais importa para essa matéria e também os links, né, de vídeos gratuitos para o aluno estudar. Então, esse é o primeiro ponto. Tá aí com o seu cronograma semanal, você vai sempre seguindo a ordem do edital, beleza, galera? O que é outro ponto que eu trouxe para trazer aqui para vocês? A importância de se produzir materiais de revisão. De nada adianta você veio aqui, né, por exemplo, vai estudar lá, como eu falei aqui, interpretação de textos ou, enfim, pontuação, tá estudando. Você tem que ter material para você revisar. Então, se você não produz material, primeiro, você não tá fazendo o que a gente chama de estudo ativo. Você faz o estudo passivo. O estudo passivo é você consumir o conteúdo sem interagir com ele. Então, você não anota, você não faz um resumo, você não faz um grifo, você não faz nada, você só consome conteúdo. Por isso, a retenção de conteúdo é tão baixa. Quanto mais você pratica o estudo ativo, maior a chance de você lembrar daquele assunto na hora da sua prova. Portanto, galera, sempre que você estiver estudando, você tem que estar anotando. Você pode ter vários métodos de estudo, né? Não tem problema. Você pode fazer mapa mental, você pode fazer grifo, você pode fazer o que eu gosto bastante, que é resumo digital. Inclusive, na 1, 2, 3 passeio, quero mostrar para vocês que aqui dentro, olha, eu tenho aulas aqui, por exemplo, de resumos digitais. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é a nossa área de aluno, ó. Deixa eu chegar pro lado, ó. Com todas as aulas aqui na esquerda, ó, tá vendo? Tem muita aula aqui. Então, todos os alunos nossos, eles já recebem, além do cronograma, toda a metodologia de estudo. Então, eu tenho uma aula específica aqui, olha, só de ensinando o aluno a fazer, ó, resumo digital, por exemplo, que é o estudo ativo. Eu gosto de digital. Você pode fazer à mão, você pode fazer grifo, você pode fazer, por exemplo, mapa mental. O Matheus aqui, no caso, ele tem uma aula dele aqui, ó, falando exclusivamente, ó, de mapas mentais. Então, ele vai ensinar você, ó, a produzir do zero um mapa mental, como que você usa ele, os programas que você pode baixar. O que é importante saber, pessoal? O mais importante aqui, né? Deixa eu voltar aqui. O mais importante é, você tem que fazer algum material de revisão, porque vai chegar a hora que você precisa revisar e se você não tiver nada, fica muito difícil você recapitular essa informação. Outro ponto que tem a ver com material de revisão são as revisões efetivas. A revisão é muito complicado porque o pessoal complica muito, né? Revisão de 24 horas, de 7 dias, de 15 dias, a curva de esquecimento, você já deve ter ouvido falar, né? Vários métodos de revisão. Eu, particularmente, nunca me adaptei com nenhum desses. Eu odeio esses negócios complicados, porque ele vai virando uma bola de neve e chega uma hora que você tá revisando coisa que você nem sabe o que, é difícil ter controle. O que eu apliquei nos meus estudos, e que eu vou mostrar pra vocês aqui, que a gente faz na 1, 2, 3 passeio também. É uma revisão praticamente diária e uma revisão mais grossa, com mais conteúdo semanal. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a semana 1 do nosso cronograma, ó. Então, o dia 1 você estudou português e estatística. Aí, no dia 2, vamos supor que é terça-feira, você vai estudar informática e conhecimentos bancários. Só que a gente inclui uma revisão do dia anterior. Então, na terça-feira, você vai revisar rapidamente os conteúdos criados. Então, se foi resumo digital, grifo, mapa mental, você vai revisar rapidamente, pode ser em 15 minutos, 20 minutinhos que seja, separar para revisar o dia anterior. Então, você vai estudar na terça o quê? Informática, bancário, e vai revisar o que você estudou de português e estatística. Todo dia vai ser isso. Então, ó, dia 3, você vai estudar conhecimentos bancários e atendimento bancário, mais a revisão do dia anterior. Então, o que você vai revisar no dia anterior? Conhecimentos bancários e informática. Assim por diante. E aí, uma vez por semana, a gente separa um dia específico, que geralmente é no domingo, tá? Para os nossos alunos. O domingo seria o dia específico para você fazer duas coisas. Uma, revisão geral da semana. Então, você vai sentar e vai pegar tudo que você produziu durante a semana e voltando aqui, nós temos quantas matérias? Ó, a gente tem 6 matérias, né? Que a gente viu. Então, no domingo, o que você vai fazer? Poxa, eu vou olhar meu caderninho de português, de informática, de estatística, matemática e os conhecimentos
ser atendimento bancário. E vou olhar o que eu produzi. Faz uma revisão, às vezes vai demorar ali 1 horinha para você revisar tudo. É aquela revisão rápida, para você estar sempre em contato com o que você anotou. Além disso, a gente prevê também o treino discursiva, que é muito importante. Então, no domingo também, a gente coloca um treino de discursiva, que no cronograma que a gente fez aqui, né, nesse caso específico, estaria no sábado, domingo com folga, e não tem problema se você vai estudar sábado, domingo, eu falei já no impacto. O negócio é vocês entenderem o espírito da coisa. Então, pessoal, revisão, recapitulando, o que a gente recomenda? A gente recomenda o quê? Uma revisão semanal, mais graúda, né, com mais conteúdo, mais densa, e revisão diária, todo dia, rapidinho, uma revisão do que você estudou ontem. Então, todo dia, pode ser no final do dia, pode ser antes da sua sessão de estudo, né, das matérias que você tem no dia. Poxa, eu vou pegar o que eu estudei ontem e vou revisar rapidinho. Vai fazendo isso. Funciona demais, simplifica, você não vai ficar atordoado. E além disso, né, nós também, aqui dentro, né, da área do aluno, da 123, nós temos aqui aulas de revisão, aulas de legislação, de como estudar por PDF, como estudar por videoaula. Tudo vai ter uma aula para vocês, tá? Aula de o que fazer quando o edital sair, como romper a barreira de acerto, até sobre inteligência emocional, de ansiedade, essas coisas a gente tem aqui para os nossos alunos, então você também aprende, e é importante, né, você também pode achar no YouTube aí, no meu canal principalmente, muitos vídeos aí para complementar, caso você não seja ainda, né, nosso aluno aqui na 123 Passeio. E por fim, o que eu quero falar para vocês? Sobre simulados e controle de desempenho, né? Uma coisa muito importante para você que está estudando é fazer questões. Como eu falei com vocês, nesse caso específico, questões da Sesgran Rio. Não faça questões de outra banca, não tem muita lógica nesse momento, tá? Porque a Sesgran Rio organizou o último concurso PCD da Caixa, organizou 2 Banco do Brasil, organizou Banco do Nordeste, portanto, galera, foque somente na banca Sesgran Rio. Tem milhares de questões para você treinar, e aí você vai pegando o estilo da banca, como ela gosta de cobrar português, tem muitas questões de conhecimentos bancários, de vendas, negociação, atendimento bancário, todas essas matérias aqui, porque ela tem histórico muito grande em concurso bancário. E uma coisa que nós fazemos para os nossos alunos aqui, eu recomendo para vocês também, é a questão dos simulados. A gente sempre faz simulados para os nossos alunos, então é bom você sempre treinar um simulado para você pegar o ritmo de prova, ou seja, responder ali aquele número de questões, passar gabarito, fazer a redação junto, tudo isso é importante. Eu já vi gente que estava muito preparada para a prova, mas não soube gerenciar o tempo, e aí deixou a redação pela metade, foi reprovada. Quase gabaritou a prova objetiva, mas deixou a redação na metade porque não teve tempo. Isso não pode acontecer com você. Para isso, você tem que treinar simulado e, mais do que isso, ter um controle de desempenho. Por fim, o que eu falo para vocês? O estudo, pelo menos eu sempre adotei essa abordagem, ele tem que ser metrificado, porque senão fica muito vazio, né? Você não sabe se tá evoluindo. Você tem essa sensação de, poxa, eu não sei se eu tô evoluindo ou não. Por quê? Porque você não tem métrica nenhuma. Então você pode fazer uma planilha, você pode fazer algum acompanhamento para você marcar um dos principais controles de desempenho, que é o percentual de acerto em questão. Vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer, né? E indico pros nossos alunos aqui na 123 que eles têm acesso a essa planilha aqui também. Que é basicamente o seguinte, é um edital esquematizado, e vocês percebem aqui que eu tenho as matérias, então são 6 matérias, português, matemática, conhecimentos bancários, etc. Eu tenho aqui as questões por disciplina, e minha planilha, ela é toda automática, então eu consigo ver, se eu abrir português, olha só, eu vou ter todos os tópicos de português. Esses tópicos são o quê, pessoal? 13 tópicos aqui, ó, voltando ao edital, ó, 13 tópicos. Então, eu sempre tô seguindo o edital do concurso, é a minha bíblia, digamos assim, né? Eu sempre sigo. Então, minha planilha aqui, ó, tem 13 tópicos que eu retirei do edital, e aqui eu vou marcando. Assisti o dia 1, então eu tô aqui no meu cronograma semanal, né, ó, de segunda-feira, português, matemática financeira. Aí você vai vir na sua planilha, você pode estar fazendo a sua própria planilha, claro, tô mostrando para vocês, olha. Estudou? Estudei. Ok. Então, né, você vai marcar aqui, ok. É o primeiro dia. E aí, aqui ainda tem controle de questão. Então, vamos supor que você estudou, fez uma bateria de 10 questões. E de 10 você acertou 6. Ó, a planilha, ela já calcula para você que você tá com um percentual de 60% de acerto. Aí, vamos supor, matemática financeira, mesma coisa, ó. Dia 1, tô aqui, ó, matemática financeira na segunda-feira, vamos supor. Você veio aqui e estudou conceitos gerais. Então, vou marcar, ok, estudei. Fiz 10 questões também. Mais de 10 eu acertei 3. Ó, tá até vermelho. Fiz apenas 30% de acerto. E assim vai, pessoal. Então, ela é toda automática, essa planilha. Então, ó, automaticamente, tá vendo? Ela vai aqui, ó, somando nessa parte aqui de questões, ó, o quanto que eu já estudei. Ela vai calcular o avanço
no edital, se eu já fechei alguma coisa. Então, por que isso é importante? Porque eu bato o olho aqui, se eu abrir português, depois que ela tá bem preenchida, eu consigo ver os tópicos que eu tenho um percentual de acerto alto, os tópicos que eu tenho um percentual de acerto baixo, o quanto que eu já estudei do edital, o quanto que falta, quantas questões eu fiz por tema, quanto que eu avancei na matéria. Então, esse tipo de controle, pessoal, é fundamental para que você seja aprovado em concurso e consiga metrificar. E isso aqui está disponível para todos os nossos alunos também do nosso método 1, 2, 3 para a Caixa Econômica que a gente disponibiliza para eles, pessoal. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe para vocês a metodologia que a gente utiliza no 1, 2, 3 Passei, que você pode estar adotando. Então, você pode estar criando as suas revisões, criando o seu ciclo de estudo com base no edital mais aprofundado, pode estar programando as suas revisões dessa forma que eu falei, um pouco mais simplificada, né, para você não ter que ficar controlando, um controle muito rígido de cada tópico do edital que você ainda não revisou, que falta revisar. Dessa forma eu gosto bastante, e você ter esse hábito, né, de estudo ativo, de fazer o controle de questões. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. E lógico, pessoal, muita gente pergunta pra gente sobre a 1, 2, 3 e tal. É um dos melhores cronogramas, metodologia de estudo do mercado. Você vai ter acesso a tudo isso que eu falei, além de garantia de atualização pós-edital. Então, o edital saiu amanhã, você tem a garantia que seu material será totalmente atualizado de forma gratuita, tá? Seu edital saiu daqui 5 meses, não interessa. A gente vai estar contigo, independente da hora que você entre no nosso método 1, 2, 3 aqui, a gente vai atualizar o material para você. Além de fazer simulados pós-edital. Então, tem muita coisa, a gente vai atualizar tudo para vocês. E eu vou deixar um super cupom aqui embaixo. Então, se você quer entrar no 1, 2, 3 Passei, não quer ter esse trabalho todo, né, que eu tô explicando em 2 vídeos aqui, de montar o seu próprio plano de estudo, se você acha que compensa, né, eu acho que vale muito a pena você ser nosso aluno, porque você vai ter esse material completo para você simplesmente acessar, sentar na cadeira e saber exatamente o que estudar e saber que tá no caminho correto. Vou deixar um cupom aqui embaixo para você entrar para 1, 2, 3 Passei para a Caixa Econômica Federal, porque você não vai se arrepender. E é isso, pessoal, agradeço muito a sua companhia, tamo junto. Depois deixa seu feedback, aprendeu alguma coisa legal nessas 2 aulas aqui, né? Gostou desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo, eu vou responder todos os comentários. Um abraço para todo mundo e não se esquece de conferir o link aqui para 1, 2, 3 Passei para você entrar na nossa lista de alunos aí, porque vai ser muito incrível ter contato com vocês lá dentro da nossa plataforma. Um abraço para todo mundo, valeu, pessoal!